IBAD, 2020, técnico, Prefeitura Vila Velha, Informática. Um sistema de arquivos é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados em massa, exemplo, discos rígidos. Sabendo interpretar o sistema de arquivos de um determinado disco, o sistema operacional pode decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los. O sistema de arquivos é armazenado em a. Uma variável, b. Uma trigger, c. Uma partição, d. Uma query e um BAT. Os sistemas de arquivos é a estrutura de dados criada em uma partição do disco para permitir a organização em arquivos e diretórios, sendo parte do sistema operacional, só. Assim, a letra C é o nosso gabarito. Vamos aprofundar? Há variações dos sistemas existentes a depender do só utilizado. No Linux, os principais sistemas de arquivos são ext4 e suas versões anteriores, ext3 e ext2 lançado em 2008, a versão 4 do ext é uma das mais usadas. Possui alta escalabilidade, permite trabalhar com arquivos de tamanho de até 1 exabit e arquivos com tamanho até 16 terabytes, além de possuir a função de journaling, gravação de logs. JSF, criado pela IBM, o Journaled File System, JFS, é uma alternativa ao ext4. Possui journaling e permite seu uso em equipamentos de baixo desempenho. RazerFS. RazerFS surgiu em 2001 e foi desenvolvido até a versão 4 em 2007, até ser descontinuado. Possui boa eficiência no uso do espaço em disco. XFS. Sistema de arquivos padrão na distro RHEL, Red Hat, e suas derivações. Reconhece arquivos de até 8 exabits, mais 8 milhões de terabytes. Por outro lado, no Windows, os principais sistemas de arquivos são NTFS. NTFS, New Technology File System, é considerado superior quando comparamos com o FAT16 e ao FAT32. As principais vantagens do NTFS são na área de segurança. FAT32. FAT significa File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos. No caso do FAT32, é possível gerenciar partições de até 2 terabytes, ante apenas 2 GB do FAT16. Porém, é incompatível com sistemas mais antigos. FAT16, utilizado no MS-DOS e o Windows 95, possuindo 16 bits para o endereçamento de dados, possuindo limitação de partição de apenas 2 GB. A. Uma variável. Errada. Variável é um objeto que permite armazenar e representar informações. B. Uma trigger. Errada. Um trigger, gatilho, é um mecanismo que permite disparar determinado comando se algo acontecer, como uma inserção, remoção e deleção, por exemplo. D. Uma query. Errada. Query é uma consulta a ser realizada em um banco de dados. E. Um BAT. Errada. Um arquivo BAT possui um conjunto de instruções a serem realizadas em lote. Gabarito, letra C. Instituto AOCP, 2020, técnico, Prefeitura de Betim, Informática. Entre os sistemas de arquivos utilizados no mundo computacional, existem, por exemplo, FAT16, FAT32, NTFS, ext4, ZFS, JFS, entre outros. Acerca do FAT32, é correto afirmar que A é utilizado atualmente apenas em smartphones. B possui as características do ext2 com suporte a journaling. C não reconhece arquivos com tamanho superior a 4 GB. D foi substituído pelo RazerFS. E não permite formatar discos maiores que 16 GB de espaço de armazenamento. Os sistemas de arquivos é a estrutura de dados criada em uma partição do disco para permitir a organização em arquivos e diretórios, sendo parte do sistema operacional, só. Há variações dos sistemas existentes a depender do só utilizado. Em relação ao Windows, os principais sistemas de arquivos são NTFS. NTFS, New Technology File System, é considerado superior quando comparamos com o FAT16 e ao FAT32. As principais vantagens do NTFS são na área de segurança. FAT32. FAT significa File Allocation Table,
Tabela de alocação de arquivos. No caso do FAT32, é possível gerenciar partições de até 2 TB, ante apenas 2 GB do FAT16. Porém, é incompatível com sistemas mais antigos. O FAT32 permite arquivos de até 4 GB. Além disso, o nome dos arquivos passou de 8 para até 256 caracteres. Letra C. FAT16, utilizado no MS-DOS e o Windows 95, possuindo 16 bits para o endereçamento de dados, possuindo limitação de partição de apenas 2 GB. Por outro lado, no Linux, os principais sistemas de arquivos são ext4 e suas versões anteriores, ext3 e ext2 lançado em 2008, a versão 4 do ext é uma das mais usadas. Possui alta escalabilidade, permite trabalhar com arquivos de tamanho de até 1 exabit e arquivos com tamanho até 16 TB, além de possuir a função de journaling, gravação de logs. JSF, criado pela IBM, o Journalade File System, JFS, é uma alternativa ao ext4. Possui journaling e permite seu uso em equipamentos de baixo desempenho. Razer FS. Razer FS surgiu em 2001 e foi desenvolvido até a versão 4 em 2007, até ser descontinuado. Possui boa eficiência no uso do espaço em disco. XFS. Sistema de arquivos padrão na distro Hell, Red Hat e suas derivações. Reconhece arquivos de até 8 exabits, mais 8 milhões de terabytes. Vamos aos erros das demais. A. É utilizado atualmente apenas em smartphones. Errada. O FAT32 é largamente utilizado no só Windows. B. Possui as características do ext2 com suporte a journaling. Errada. O ext2 é um sistema arquivos voltado para distribuições do Linux. Há muitas diferenças entre eles. Uma delas é que o ext2 permite tamanho de arquivos muito alto, 2 TB, enquanto o FAT32 limita a 4 GB. D. Foi substituído pelo Razer FS. Errada. Razer FS, como vimos, é um sistema de arquivos de ambientes Linux. E não permite formatar discos maiores que 16 GB de espaço de armazenamento. Errada. Não há essa limitação no FAT32, a possibilidade de formatar discos bem maiores que 16 GB. No entanto, a Microsoft tem limitado o tamanho da partição do FAT32 a 32 GB, no intuito de promover o uso do NTFS, considerado mais confiável e eficiente para partições grandes. Gabarito. Letra C. IBFC, 2020, Analista Judiciário, TRE Pará, Apoio Especializado, Análise de Sistemas. Um sistema de arquivos com journaling é aquele que mantém um log, journal, normalmente circular, de todas as mudanças no sistema de arquivos antes de escrever os dados no disco. Identifique, dos sistemas de arquivos apresentados abaixo, quais que suportam journaling. 1. XFS. 2. ext3. 3. ext4. 4. NTFS. Assinale a alternativa correta. A. Da relação apresentada somente 1, 2 e 3. B. Da relação apresentada somente 1, 3 e 4. C. Da relação apresentada somente o 2, 3 e 4. D. Da relação apresentada todos suportam journaling. O journaling é processo presente em alguns sistemas de arquivos, e este tipo de sistema de arquivos oferece uma melhor probabilidade de não sofrer corrupção dos dados no caso de o sistema travar ou faltar energia, e uma recuperação mais rápida, porque não há necessidade de verificar todo o disco, somente aqueles que pertenciam a um log que não foi devidamente fechado. Os sistemas que suportam o journaling são XFS, ext3, ext4, NTFS e outros. Portanto, após a explanação, podemos afirmar que todos os sistemas de arquivos listados suportam journaling. Gabarito. Letra D. FADES. 2020. Técnico. UEPA. Informática. O tipo de alocação em que é armazenado um arquivo em blocos sequencialmente dispostos no disco e em que o sistema localiza um arquivo através do endereço do primeiro bloco e da sua extensão em blocos, refere-se a alocação tabular. B. Alocação encadeada. C. Alocação indexada.
D. Alocação contígua. A. Alocação tabular. Errado. Na alocação tabular, o bloco inteiro fica disponível para dados. Além disso, o acesso aleatório é muito mais fácil. Embora ainda seja necessário seguir o encadeamento para encontrar um determinado deslocamento dentro do arquivo, o encadeamento está inteiramente na memória, portanto ele pode ser seguido sem fazer quaisquer referências ao disco. B. Alocação encadeada. Errado. Na alocação encadeada, um arquivo pode ser organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independente da sua localização física, sendo que cada bloco possui um ponteiro para o bloco seguinte do arquivo e assim sucessivamente. C. Alocação indexada. Errado. A alocação indexada soluciona o problema da alocação encadeada referente ao acesso direto aos blocos dos arquivos, pois mantém os ponteiros de todos os blocos do arquivo em uma única estrutura denominada bloco de índice. D. Alocação contígua. Correto. A alocação contígua consiste em armazenar um arquivo em blocos sequencialmente dispostos, permitindo ao sistema localizar um arquivo através do endereço do primeiro bloco e da sua extensão em blocos. O acesso é feito de maneira simples, tanto para a forma sequencial quanto para a direta. Gabarito, letra D. Copese Universidade Federal do Piauí, 2020, Consultor Legislativo Especial, Assembleia Legislativa do Piauí, Tecnologia da Informação. Como parte do trabalho de manutenção de alguns computadores da Assembleia Legislativa, torna-se necessário a formatação dos computadores que têm instalados os mais diversos sistemas operacionais. Assinale a opção que corresponde aos sistemas de arquivos do Windows e Linux respectivamente a. FAT32 e ext2. B. ext2 e NTFS. C. NFTS e FAT. D. FAT e TCP. E. UDF e APFS. A Microsoft criou para o Windows as partições FAT12, FAT16, FAT32, NTFS e HPFS. Para o Linux, as mais famosas são ext2, ext3, ext4 além da partição de swap. Assim, a resposta que lista na ordem uma partição Windows e uma Linux é a. FAT32 e ext2. Gabarito, letra A. Copese UFPI, 2020, Técnico Legislativo Especializado, Assembleia Legislativa do Piauí, Informática. Os sistemas de arquivos realizam o gerenciamento dos arquivos e pastas dentro dos sistemas operacionais. São exemplos de sistemas de arquivo, exceto A. CSS. B. ext3. C. UFS. D. NTFS. E. FAT16. O ext3 e o Unix File System, UFS, são utilizados pelo Linux, sendo que o último foi desenvolvido para o Unix e o Linux, um sistema operacional filho do Unix, herdou. O UFS também é a base para o ext2, antecessor do ext3. O NTFS e a família FAT, FAT12, 16 e 32, são sistemas de arquivos da Microsoft. E o CSS? O significado dele é Cascading Style Sheets, ou seja, é um tipo de linguagem que permite formatar a apresentação de páginas HTML. É ele quem auxilia a página HTML a ter aquela cor de fundo específica, um menu ou botão com uma forma estilizada, texto com fontes e tamanhos diferentes e etc. Gabarito, letra A. UFMT, 2019, Técnico, Universidade Federal do Tocantins, Tecnologia da Informação. Sobre comandos de arquivo em lote dos sistemas operacionais, assinale a afirmativa incorreta. A. Os arquivos em lote no sistema operacional Windows têm extensão .bat, bat. B. Um arquivo em lote é formado por um conjunto de comandos do sistema operacional. C. Os comandos do arquivo em lote são interpretados e executados, e a saída é visível na tela. D. Arquivos em lote devem ser compilados antes de sua execução. A. Os arquivos em lote no sistema operacional Windows têm extensão .bat, bat. Correto. O arquivo em lote, bat, de extensão .bat é utilizado no Windows para facilitar a escrita e execução de vários comandos.
Para criar um arquivo com extensão .bat basta abrir qualquer editor de texto, ex, bloco de notas, e digitar os comandos, salvando o arquivo com o nome e a extensão bat, ex, arquivo.bat. B. Um arquivo em lote é formado por um conjunto de comandos do sistema operacional. Correto. Como citado anteriormente, o .bat é utilizado no Windows para facilitar a escrita e execução de vários comandos, que serão processados pelo prompt de comando. Dentre os comandos é possível imprimir strings com o echo, obter informações do sistema com o VIC-CPU-GET-NAME, por exemplo, abrir links com o start e até programar uma reinicialização da máquina com o shutdown R. C. Os comandos do arquivo em lote são interpretados e executados, e a saída é visível na tela. Correto. Todos os comandos que possuem saída serão visíveis na tela do prompt, como, por exemplo, o ipconfig, ping, systeminfo, entre outros. D. Arquivos em lote devem ser compilados antes de sua execução. Errado. Não é necessário compilação, bastando apenas salvar o arquivo com a extensão BAT. Portanto, a afirmativa incorreta é: gabarito, letra D. ACEP, 2019, Analista, Prefeitura Aracati, Sistemas. Em sistemas de arquivos, há uma tecnologia de confiabilidade e tolerância a falhas que garante que alterações aos arquivos do sistema de arquivo sejam documentadas em um log específico previamente a qualquer alteração, garantindo a possibilidade de rollback, semelhante ao que acontece nas transações de banco de dados. Esta tecnologia é A. Journaling, B. Local Caching, C. ACID File System, D. Versioning File System. Pessoal, Journaling é uma técnica que armazena um log contendo todas as mudanças feitas em um arquivo e que ainda não foram escritas no disco. Em caso de alguma falha no sistema, é possível restaurar o arquivo e recuperar as mudanças não salvas através desse log. Exemplos de sistemas de arquivos que utilizam Journaling: FAT, NTFS, ext3, 4, Razer-FS 4. Concluímos, assim, que o gabarito é letra A. Instituto AOCP, 2019, Técnico, UFFS, Tecnologia da Informação. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. 1. Write. 2. Append. 3. Sec. 4. Grid. 5. Open. Localização do ponteiro no arquivo. Adiciona dados apenas no final do arquivo. Coloca na memória principal atributos do arquivo e lista de endereços do disco. Busca dados do arquivo e coloque em um buffer. Adiciona dados em qualquer parte do arquivo. A. 3, 5, 2, 4, 1. B. 2, 5, 3, 1, 4. C. 3, 1, 5, 4, 2. D. 3, 2, 5, 4, 1. E. 1, 3, 2, 5, 4. Um sistema de arquivos não fornece apenas uma maneira de organizar os arquivos estruturadamente. Fornece também uma coleção de funções que podem ser executadas em arquivos. As operações com arquivos são realizadas através de chamadas ao sistema, sendo que as operações genéricas mais comuns são: append, anexar procurará o final do arquivo e começará a gravar dados nele. Sec, procurar é usado para ajustar a localização do ponteiro no arquivo. Get attributes, conseguir atributos. O acesso a um arquivo será controlado pelas permissões anexadas ao arquivo. Set attributes, configurar atributos. Os atributos podem ser definidos, se os atributos permitirem isso. Rename, renomear possibilita alterar o nome de um arquivo. Create, cria o arquivo sem dados, estabelecendo alguns de seus atributos. Delete, apagar libera o espaço em disco ocupado pelo arquivo. Open, abrir permite ao só buscar e colocar na memória principal os atributos e a lista de endereços do disco, para tornar mais rápido o acesso às chamadas posteriores. Close, fechar libera o espaço ocupado com as informações obtidas com o comando de abrir read, lê os dados do arquivo e coloque em um buffer. Write, escrever fará com que os dados sejam gravados em qualquer parte do arquivo, depende da localização do ponteiro. Diante do exposto nos trechos destacados em azul,
A alternativa que relaciona corretamente as colunas com a sequência apresentada é a letra D, 3, 2, 5, 4, 1. 6 Gran Rio, 2019. Técnico, Unirio, Tecnologia da Informação. Um sistema operacional permite que o usuário manipule vários tipos de arquivos e efetue operações que são realizadas sobre eles ou sobre seu conteúdo. Assim sendo, um arquivo do tipo A, bloco é utilizado para modelar impressoras, modems e outros dispositivos que aceitam ou dão como saída um fluxo de caracteres. B, binário, em geral, é usado nas operações de entrada e saída realizadas caractere a caractere de modo sequencial. C, socket faz referência a outro arquivo ou diretório em outra localização do sistema de arquivos. D, PIP é um canal de comunicação ou um redirecionamento de dados entre dois processos. I, caractere é utilizado para definir e configurar discos rígidos e fitas magnéticas. A, incorreta. Arquivos do tipo bloco são utilizados principalmente em discos rígidos e drives de CD-ROM, pois são dispositivos que necessitam que seus dados sejam alocados e transportados nesse formato. B, incorreta. Item incorreto: a leitura de um arquivo binário é realizada em forma de bloco, não sequencial e caractere a caractere. C, incorreta. Socket é um tipo especial de arquivo, que realiza a comunicação entre duas pontas numa rede, cliente e servidor. É muito utilizado para transferência de arquivos. D, correta. Item correto: PIP é utilizado para comunicação entre processos. I, incorreta. Caractere é uma letra do alfabeto, dígito, ou algum símbolo que possa ser representado em um computador. Gabarito, letra D.